Está começando o programa Check-up. A partir de hoje você acompanha semanalmente um especialista em cada área médica. E hoje, para iniciar essa odisseia de programas, nada melhor que o Dr. Ubiali, que está aqui presente. Obrigada, doutor. Que é o nosso médico. Qual a especialidade do senhor, doutor? Sou Vamos neurologista. se apresentar? Na verdade, eu tinha uma formação que era neurologista e neurocirurgião. Sim. Durante muito tempo eu fiz neurocirurgia e fazia neurologia. Agora eu não faço mais neurocirurgia, faço só neurologia e medicina do sono, basicamente, né? E tenho uma vocação e fiz um curso de especialização em medicina canabinoide, porque eu acho muito importante, acho que é um dos medicamentos mais importantes do momento que a gente pode usar, e eu precisava entender e me especializei nisso também. Sim, portanto seria muito pouco eu falar que ele é apenas um neurologista, gente. Ele é um profissional super competente em diversos campos, né, da mente humana. Então, doutor, seja bem-vindo ao nosso primeiro programa. Obrigado por aceitar esse convite, né? E vamos começar o nosso bate-papo, né? Doutor, por que cuidar do cérebro hoje se torna tão importante? O cérebro, esse pedacinho de carne que a gente tem, consome sozinho 20% de toda a energia que você recebe. Então ele deve ser importante, que sozinho ele consome 20%. O resto serve para os outros. Então, você tem um consumo de energia e é ele que executa as nossas ideias. Há uma discussão se a ideia vem do cérebro ou se vem de alguma coisa antes do cérebro que comanda o cérebro. Eu, particularmente, acredito que vem de alguma coisa antes que comanda o cérebro e o cérebro executa aquilo que está se pensando. E, antigamente, a gente tinha conceitos errados. Por quê? Quando a gente estuda o cérebro, e principalmente no passado, no meu início da minha carreira, inclusive, a gente estuda cérebros doentes. Você faz uma cirurgia num traumatismo de crânio, um cérebro todo esfacelado. A pessoa morre, é um cérebro já sem pulsação, e quando você tem um tumor, que você vai olhar, esse tumor, você está mexendo no tumor, mas toda aquela região estava sob pressão, comprimida pelo próprio tumor, mesmo que seja um tumor benigno. Então a gente nunca tinha tido a oportunidade de realmente estudar o cérebro. Na década de 90, todo o sistema americano, principalmente, decretou que deveria ser estudado, seria a era do cérebro, e estudou muito o cérebro e evoluiu muito. Antigamente a gente acreditava que você nascia com o número de neurônios, esses neurônios cresciam até uma época, depois tinha uma poda, perdia um tanto de neurônio, e até ali para os 7 anos você tinha ainda alguma coisa de crescimento de neurônio, depois não crescia mais, a pessoa perdia. Hoje a gente sabe que isso é errado, não é assim. Você produz neurônio em qualquer idade. Uma pessoa de 90 anos ainda está produzindo neurônio. Não é toda a região, é algumas regiões do cérebro. Então, se você tem um cérebro que funciona e produz e se reproduz o tempo todo, ele precisa ter uma assistência específica para isso, que não tinha. Sim. Então, hoje, a gente não falava em ômega 3 para o cérebro, a gente não falava em fosfatidilcerina para o cérebro, a gente não falava em exercício físico para o cérebro. Você faz exercício físico para o coração, para ter condicionamento físico, mas hoje a gente sabe que isso também aumenta a neurogênese cerebral, mas tem uma diferença do exercício físico para o condicionamento cardíaco, por exemplo, ou para ficar de certa forma, competente muscularmente falando. Qual que é a diferença? O exercício físico para o cérebro tem que ser prazeroso. Se não for prazeroso, tem várias experiências mostrando exercícios equivalentes, um com prazer, outro sem prazer. Não funciona. Então você tem que... eu não gosto de jogar bola. Então não joga porque não vai funcionar. Eu não gosto de academia. Não faça porque não vai funcionar. Para o cérebro. Funciona para o coração. Isso funciona porque não depende mas você quer uma neurogênese cerebral? Faça um exercício que você gosta. Dança, corre, conversa, joga peteca, joga tênis, joga vôlei, o que você quiser, mas você tem que gostar daquilo. Que seria o hobby. Aquilo que a gente faz por hobby. Por prazer. É o prazer, né?
até você tem que ter atividades que melhorem sempre se soube que você não quer ter Alzheimer, tem as novas experiências, é verdade isso, mas que novas experiências? Faz palavra cruzada. Bom, no começo é bom, mas depois não adianta. Por quê? Porque você aprende a fazer e usa as técnicas, então você usa o mesmo caminho. Você tem que estar fazendo coisas novas, mas aprendendo coisas novas. Né? Uma outra coisa que a gente não valorizava e que antigamente era até interessante, porque você não via tanto Alzheimer. De repente começou a ver muito Alzheimer. Aí teve uma ideia de que era o diagnóstico que estava melhor. O diagnóstico realmente melhorou. Hoje hoje tem alguns sinais, até alguns já marcadores que você pode encontrar no líquor, que você decidir que a pessoa realmente tem ou não Alzheimer. Mas uma das coisas que prevenia o Alzheimer, e a gente nem percebia isso, era a socialização. Os vizinhos conversando, sair com os amigos, conversar com os amigos, que era uma prática. Sim. Hoje isso acabou por causa do celular, cada um tem o seu mundinho. A pessoa fica 4 pessoas numa casa, cada um num canto com o celular na mão. Não há mais convivência, não há mais essa competência de socialização que se tinha antigamente. Sim. Isso aumentou no de Alzheimer, porque as pessoas estão com seus circuitos cerebrais mais restritos, não tem a amplitude que tinha no passado. Então é isso, tem que cuidar do cérebro, porque o cérebro é o centro vital de todo o organismo e ele se você cuidar dele, ele funciona bem a vida toda. Eu estou com 76 anos, acho que meu cérebro está funcionando bem, espero. Né? E o estresse constante, ele pode causar danos ao cérebro certeza. Ao longo do tempo? Tem que ter uma coisa bem clara, o estresse é importantíssimo, você tem que ter estresse. Porque se você não tiver estresse, você vai atravessar a rua ali, um carro vem e te atropela. Então você tem que estar atento, você tem que andar na rua, nesse mundo, de certa forma, perigoso que a gente vive, de assaltos, roubos, você tem que estar atento. Mas você não pode estar o tempo todo estressado, você tem que ter o estresse e a recuperação do estresse. O estresse e a recuperação do estresse. Aí está tudo bem. Agora, o estresse o tempo todo vai, com certeza, levar você a ter uma série de problemas, como cefaleia atencional, como sobrecarga de adrenal, um monte de problemas que vão fazer que você se tenha um curso de vida muito mais curto. Não se estresse. Existe para isso uma solução. Quem deu não foi nem eu, faz 2000 anos, foi Jesus Cristo, quando ele disse no Pai Nosso, o pão nosso de cada dia. Pão de hoje. Vamos viver o dia de hoje. O que passou, passou. O que virá, virá. Não importa, não dá para viver o passado. Porque eu sofri isso o ano passado, o mês passado, quando eu tinha 3 anos, 7 anos. Não dá para corrigir. Se fosse hoje, você agiria diferente, mas naquela época parecia certo, era natural. Então, mas isso está me incomodando até hoje. Isso é eco. É como se você gritasse numa montanha, oi, daqui a pouco vem o oi de volta. Mas isso é eco. Não adianta ficar preocupado com esse oi. Vai vir. Então, vamos viver bem o dia de hoje. O que passou, passou. Né? Jesus era tão preocupado com isso que, num outro momento, ele fala assim, a cada dia basta seus próprios males. Pronto. É isso aí, não precisa pegar mal do outro dia para ficar feliz ou infeliz. Né? A gente mata o nosso leão por dia, né? É verdade, é isso aí. E deixa do outro para outro. Porque uma outra coisa que eu aprendi muito para não se estressar é não se apegue. Se você se apegar a qualquer coisa, você vai sofrer. Se você se apegar à sua casa, você vai pegar o seu carro, até a sua mulher, seu marido, você não pode se apegar demais, porque tudo é finito nessa vida. Você vai perder, ou perde um negócio, ou perde uma casa, aí você sofre, porque estava muito dependente daquilo. Não se apegue, viva sem apegar a nada que você vai viver melhor. Melhor, né? E existe idade certa para começar a se preocupar com a saúde neurológica? Tem. Desde que você tenha consciência, a idade certa de se preocupar. Quando você é pequenininho, você começa a fazer exercício, você corre, não bebe muito, não toma muito café. Café é bom, mas não pode ser muito. Não faça... aprenda muita coisa, aprenda novos idiomas, aprenda assuntos diversos. Você está melhorando o teu cérebro. Nosso cérebro é uma coisa que eu falo no consultório sempre.
ele é o tempo todo muito dinâmico. Quando eu passei por essa porta e entrei aqui nesse estúdio para conversar com você e te conheci, o meu cérebro, mesmo que a gente não conversasse nada, o que chegou foi um, o que vai sair é outro. Não, porque o cérebro não é um computador que recebe só um programa, ele se modifica fisicamente, sinapse para cá, sinapse para lá, e com essas mudanças você vai construindo. Agora, tem que construir para o lado certo. O problema é que a gente constrói para o lado errado. Como é que a gente constrói para o lado errado? Pensamento. Nosso pensamento, ele é, para você entender, eu chamo isso de pensamento bumerangue. Todo pensamento é bumerangue. Se você pensa coisas boas, vai voltar coisas boas para você. Sim. Mas se você pensa coisa má, se você só procura notícia ruim, você só já vê notícias no rádio que são ruins, você vai ser atingido por esses pensamentos ruins também. Então, procure ter uma vida mais saudável. Quando alguém entrar num assunto com você, que o assunto é desagradável, ouça sem se envolver e assim que puder muda o assunto, vai para o assunto agradável, não precisa criticar a pessoa, porque não fica falando nisso, então a pessoa quer viver aquilo, é o direito dela, mas mude você e tenta mudar o assunto na primeira pergunta que você puder fazer para ele, porque a gente muda o assunto fazendo perguntas. Como diz o pessoal, a gente vibra de acordo com aquilo que a gente pensa. Exatamente. E agora vamos para o lado mais ruim da nossa conversa, né, que são as doenças. Dentro da neurologia, quais são as doenças mais frequentes na população hoje? O derrame cerebral, né, é muito comum. As pessoas estão deixando, nossa alimentação está muito ruim, que é com muito colesterol, muita margarina, muita coisa que não é muito boa para a saúde. E a gente também tem o fato de não estar cada vez mais sedentário. Antigamente a gente andava muito, conversava muito. Eu mesmo morava aqui, próximo desse lugar que nós estamos aqui na Vila Raicos, e eu ia a pé ou de bicicleta para o centro, para o Pestalozzi. Eu estudava à noite, eu vinha do Pestalozzi aqui toda noite correndo. Vinha correndo, pulando em placa, brincando, né, com os meus colegas, né, o Bassalo, né, o Zé Silva, todos, a gente vinha correndo e brincando. E, no entanto, hoje ninguém faz isso. As pessoas, para ir numa padaria, eu moro aqui em frente ao shopping, ali no Evidência eu moro, e eu vejo as pessoas pegando o carro para ir a uma padaria que tenha duas quadras para baixo. Quer dizer, não faz sentido, a gente tinha que andar mais. Tal. Então, o AVC vem por isso. Outras doenças, Alzheimer, por aquilo tudo que eu já disse. Né? O Alzheimer é uma doença muito frequente. Outra é a convulsão, a epilepsia. Aqui em Franca, eu diria até que diminuiu, porque antigamente a gente tinha muito a chamada solitária na cabeça, a neurocicercose, que com a higiene melhor, né? O fato de a gente ter um tratamento de esgoto muito bom, não ter mais a criação de porcos em casa, como tinha antigamente, diminuiu muito. Quase você não vê mais neurocicercose aqui no Brasil, aqui em São Paulo, né, principalmente. Outra coisa muito comum são as depressões, que estão na nossa área também. Depressão, hoje, eu diria que talvez seja a pior epidemia, mais do que as outras todas. E porque a depressão às vezes vem associada ao suicídio, que é outra epidemia muito grande. E o suicídio não é para quem quer, não há uma sensação de coragem ou de covardia no suicídio. Suicida quem pode, quem tem uma deficiência de um determinado neurotransmissor, que é até muito semelhante à amitriptilina, que é um dos melhores remédios para tratar isso, e a gente às vezes não cuida da pessoa. A pessoa tem uma ideação suicida, fala, estou querendo sumir, estou querendo morrer, e aí você fala, para com isso, vai passear. É pior para a pessoa. Você tem que tratar dessa pessoa, acolhê-la muito bem, ter palavras de incentivo, mas principalmente acolhê-la, saber que o sofrimento é real. Sim. E é preciso cuidar disso. E, Franca, nós não temos na água o lítio, e o lítio é uma das coisas que faz falta para isso, para essas pessoas. Então, medicar quando precisar, porque precisa tomar os remédios que tem que ser tomado. Certo. O Parkinson entraria nessa o Parkinson, ele não está aumentando assim, né? Houve uma época que o Parkinson parecia estar aumentando muito, mas é uma doença muito comum, os tremores, porque nós estamos sobrevivendo mais, né? Hoje a população brasileira está cada dia mais idosa e as pessoas
usaram muito agrotóxico e isso aí ajudou a aparecer muito o Parkinson, foi quando o Parkinson mais cresceu. Outras coisas são as próprias sobrevivência de pessoas que tinham um gene que a sua expressão era o parkinsonismo, né? Como você tem uma doença que é a associação do Alzheimer com Parkinson, na verdade, não é nem Parkinson nem Alzheimer, mas é uma demência que a pessoa tem os sintomas de Parkinson, chama demência de corpo de Levy. Então, é uma demência que tem as duas coisas juntas. Mas, assim, eu diria que, em frequência, não são os mais frequentes, são até os menos frequentes. O mais frequente hoje, se me perguntassem no seu consultório, o que é mais frequente? É depressão, depois é cefaleia, dor de cabeça, que todo mundo chama de enxaqueca. Enxaqueca é uma delas, mas não é. Muitas dores de cabeça, as pessoas vão lá, é cefaleia tensional, que é a mais comum do que é a própria enxaqueca. E você tem outras dores de cabeça, é comum também os distúrbios do sono. Aí as pessoas, não, eu durmo bem, eu durmo em qualquer lugar, se eu encostar aqui agora eu vou dormir. É porque você dorme mal, porque você dorme muito. Dormir muito não significa dormir bem. E você tem AVC, derrame por causa de dormir mal, você tem fibrilação atrial e problema cardíaco, insuficiência cardíaca por dormir mal, você tem depressão por dormir mal, você tem aumento de colesterol e triglicéridos por dormir mal, você engorda por dormir mal, você tem diminuição de resistência por dormir mal, e além do ronco, que é extremamente antissocial, né? Então, hoje, eu diria que os médicos que ainda não estão compreendendo a importância da medicina do sono, apesar dela já existir aqui no Brasil há mais ou menos uns 20 anos, eu mesmo, desde 2006, 2004, eu comecei com medicina do sono aqui, então já tem 22 anos, né? Nós começamos aí na Clínica do Sono, que depois ficou com o Alexandre, quando eu fui mexer com política, e agora nós temos o Laboratório do Sono, que estamos lá agora com as máquinas mais modernas, etc. E assim, eu vejo no consultório, chega lá, criança hiperativa, tem TDAH, é TDAH. Mas você vai olhar, ela ronca de noite, o sono é inquieto. Aí você trata do sono, resolve o TDAH. Né? Então, muitas das crianças que estão recebendo só remédio para TDAH têm problema de sono. Você chega lá, a pessoa está dizendo assim, eu estou muito deprimida, eu não consigo fazer as coisas, eu só quero dormir. São sintomas de depressão, mas também assim, sintomas de sono insuficiente. Falta do sono. Aí você cuida do sono, não precisa tratar da depressão, porque cuidou do sono, o sono resolveu o problema. Então, o sono é um santo remédio. O sono é um santo remédio, ele é tão importante para a natureza que muitas coisas foram desaparecendo. Cabelo, por exemplo, foi uma das coisas. O homem antigamente era muito mais peludo do que é hoje. Cada vez está diminuindo mais, porque não está fazendo muita falta, né? Antigamente não tinha como controlar o ambiente, agora a gente controla o ambiente. Mas o sono não, o sono inclusive é impositivo. Se eu tiver que dormir, eu estou aqui conversando com você, eu vou dormir aqui porque eu não consigo controlar. Eu mesmo, em épocas anteriores, eu estava atendendo um dia, o paciente falou para mim, está com sono ainda, doutor? Eu falei, estou com sono. Eu estava com sono, tinha trabalhado de madrugada, operado de madrugada, atendendo consultório, e na verdade estava com sono. O sono é uma coisa incontrolável, impositivo, né? Impositivo. E ele é tão importante e nunca foi tirado pela natureza. Ou então é um grande erro da natureza ter mantido o sono, o que a natureza não costuma errar, ou nós nunca compreendemos exatamente quem era o sono. Por exemplo, a memória depende diretamente do sono. Se você não dorme bem, você não aprende as coisas. Tem gente que fala assim, eu não consigo aprender nada. Aí eu pergunto, você lê um livro? Né? Começa a ler, na primeira página já quero dormir. Quer dizer, a pessoa não está dormindo bem. O problema é do sono e não de Alzheimer. Vai lá pensando que está com Alzheimer, está esquecendo e tal. E às vezes é um problema de sono. Uma falta dele, né? Então, Maria, hoje eu diria que é uma porcentagem muito alta o problema do sono. E as fibromialgias que estão em todas as especialidades, que é as dores no corpo, que eu hoje tenho tratado assim, eu fico encantado de ver o resultado do extrato de cannabis com fibromialgia. É fantástico. Extrato de cannabis para Alzheimer, fantástico para o comportamento, para o sono. Para a mialgia, você tira com a mão. A pessoa só acertar a dosagem, não tem mais dor. Desaparece a dor. Então, e as pessoas assim, eu usei cannabis e não funcionou. Olha, tem tanto tipo de óleo,
tanto tipo de extrato, que eu duvido que ela tenha usado o adequado. Dentro da as pessoas acham correta, que cannabis é um remédio. Ele não é um remédio. Cannabis ele estimula um sistema chamado sistema endocannabinoide, que vai fazer com que você produza uma substância no próprio organismo chamada anandamida, que esse o tratamento é a anandamida. Então você tem que ter o estimulante adequado para produzir aquela substância que você quer. O extrato em si não faz nada, ele só estimula. O sistema endocannabinoide tem que seu. achar a dosagem correta para cada pessoa. Correta e o tipo, porque assim, tem uns que tem muito THC, outros muito CBD, uns têm CBN, outros não têm. Por exemplo, para dormir, tem que ter CBN. A maioria dos que nós temos aqui não tem CBN. Então tem que importar o que tem CBN, é o que precisa, né? Então você tem que ver qual é. Tá? Mas eu acho que vai melhorar muito. A Anvisa agora liberou a plantação, os laboratórios nacionais estão lançando aí, ainda muito com a visão comercial. Em Franca mesmo tem uma tem, a Flor da Vida faz, né? A Flor da Vida faz, mas ela ainda está fazendo por percentual, eles têm que mudar o sistema deles para ficar melhor. E é assim, o custo é baixíssimo, né, para fazer. Mas os laboratórios todos estão cobrando fortunas no remédio, porque era proibido, então ficou aquele negócio, ainda faz Anvisa, faz receituário amarelo, receituário azul, receituário branco, é uma confusão danada, e só para facilitar a comercialização. Cria muita burocracia. É puro comércio. O remédio é bom, mas está sendo explorado comercialmente. Certo. O senhor falou da fibromialgia e eu sei o tanto que a gente sofre. Então, usa canabidiol. São só 36 anos sofrendo com isso daí. Então, para com isso. É fácil de sarar isso aí, menina. A gente comentou de AVC. As dores de cabeça, elas são indicativos de um pré-AVC? Não. É assim, é muito comum você ter dor de cabeça por pressão alta, hipertensão. Aí você tem uma chance maior de ter um AVC, tendo dor de cabeça pela pressão alta e ter um derrame por causa da hipertensão. Mas a dor de cabeça em si, ela é, do ponto de vista... Você tem a primária e a secundária. A dor de cabeça secundária, aquela que vai dar um problema diferente da primária, como é a enxaqueca, cefaleia tensional, é quando você tem um tumor crescendo, você tem uma hidrocefalia, que é o aumento dos ventrículos pelo aumento do líquor, que é um tipo de uma água que tem dentro do cérebro, e aí você tem a hidrocefalia. Aí você tem uma dor de cabeça. Mas a dor de cabeça, ela vem, nesses casos, acompanhado de, eventualmente, perda de visão, de borramento de visão, vem com vômito, vem, quando é uma meningite, é um sinal muito claro de meningite, a dor de cabeça. Mas aí vem com rigidez de nuca, vem com vômito, vem com fotofobia, mas a enxaqueca também tem. Então você tem que separar cada um. Sozinha a enxaqueca não significa nada. É muito comum agora, eu recebo muito no meu consultório, pessoas que estão tendo uma relação sexual e tem enxaqueca. Ou então vai fazer um exercício físico e tem enxaqueca, que é chamada cefaleia do exercício físico, né? A cefaleia, no caso da relação sexual, a cefaleia do coito. E você faz ressonância, hoje tem angiorressonância, que é um exame fantástico para você ver os vasos, e é só um tipo específico de enxaqueca. Aí você fica tranquilo e fala, esse é um tipo de enxaqueca. Ou você não faz mais exercício, né? Ou não faz mais sexo também, é uma outra alternativa. Ou você trata. Né? Ou você trata. É melhor tratar, né? É bem melhor tratar, né? E no caso das dores de cabeça, do AVC, de todos esses problemas, no primeiro sinal, assim, alguma coisa está errada, porque a gente percebe, a gente sabe, né? A gente que sente, assim, alguma coisa está errada que não está normal. Procura o médico. Se conhecer é fundamental. Né? Se você, assim, no eletroencefalograma ou no eletro do sono, você tem lá as ondinhas que vem vindo. Se uma sobe muito, isso saiu do normal. Se ela entra numa sequência, saiu mais ainda do normal, porque ela sincronizou. Então você tem que saber que você tem que ver bem. Quem acredita que sofrer é bom, está errado. Não existe sofrimento bom. Porque Deus quer que eu sofra. Não, Deus não quer que você sofra coisíssima nenhuma. Você que está bobeando e está sofrendo. Mas eu tenho um karma, eu nasci com esse problema, eu vou sofrer. Não, você tem um karma, você nasceu com esse problema. Mas não precisa sofrer com isso, é só entender que tem e conviver com aquilo da melhor forma. Tem pessoas que chegam lá com
lombocetalgia, foi no colega médico, que hoje eu não opero mais, diz, olha, não vou operar, isso aí não melhora, ou não acho que é cirúrgico esse caso. E agora, o que eu faço? Bom, tem duas coisas. Vê qual que é o gatilho, o que faz com que ela apareça, e evite o gatilho. Segundo, se você não consegue evitar o gatilho, convive com ela. Pura e simples. Conviver, né? Mas ela é muito forte. Aprende a moldar a tua dor. Dor é moldável. Você, quando está numa guerra, e às vezes você toma um tiro no braço, você não sente dor no braço. Por quê? Porque você sabe que aquele tiro te tira da guerra. E você estava com medo de morrer naquela guerra. Você não gosta da guerra em si. Você não quer matar ninguém. Você não quer morrer. Né? Então, a dor ela é momentânea. A dor do parto é uma dor muito grande. Só que a mulher está esperando a criança, o filho, aquilo que ela imaginou. Então, ela tolera muito bem aquela dor. Né? Não se acostumar, mas o aprender a conviver. Ela aceita, porque aquilo, fala, mas todo mundo tem o parto, por que eu não vou ter o parto? Sim. Então, esse pressuposto. Lógico que hoje, com os recursos que a gente tem, quando se fala de parto, a gente vai fazer peridural, a gente vai fazer uma hack e tal, e resolver isso para a pessoa não ter esse sofrimento. Mas quando não tinha, as pessoas toleravam totalmente. Então, quando você tem alguma coisa que sai do comum, vai atrás para resolver. E sempre tem solução. Não, eu estou com câncer, fase terminal, que solução é essa que o senhor disse que tem? Tem. Por quê? Porque se você souber que você tem um câncer, que ele é terminal, aprenda a viver com aquilo, resolva todos os seus problemas da sua vida, visite seus inimigos, as pessoas que você não gosta, que você nunca gostou, vai lá, faz as pazes com ele, porque você vai encontrar com essa pessoa de novo. É melhor você fazer as pazes agora. Vai lá, pede desculpa para as pessoas que você magoou. E se não tiver jeito de pedir as desculpas pessoalmente, peça pelo menos mentalmente. A outra pessoa não sabe que você está se desculpando, mas você sabe no seu coração que você fez isso. É bom. O senhor comentou uns minutos atrás sobre esquecimentos, né? Os esquecimentos frequentes, eles indicam alguma coisa grave? Indica, primeiro, que não está dormindo bem. Porque se você não aprende, não lembra, é porque não dorme bem. O sono REM é fundamental. O sono tem a fase não REM e a REM. E a REM é fundamental para a memória. Além disso, indica que pode ter uma deficiência de uma vitamina, como a vitamina B12. A pessoa que tem deficiência de vitamina B12. Tá? E indica para uma pessoa idosa uma coisa fantástica, que ela está desidratada. Muitas pessoas que vão no meu consultório porque estão esquecidas, eu mando tomar água. E a pessoa melhora tomando água. Às vezes eu não mando direto. Eu falo, olha, toma isso aqui com tanto de água, tal, porque a pessoa quer ter um remédio. Então você tem que dar o remédio para ela. Aí você dá a vitamina que ela está precisando mesmo, né? E é isso aí. Mas assim, o esquecimento não é normal. Você tem que ter um cérebro funcionante. A não ser que você tenha uma patologia como Alzheimer, ou uma demência vascular, ou uma microangiopatia avançada, porque microangiopatia hoje é um diagnóstico novo, talvez uma das coisas que tem mais aparecido no consultório, porque a pessoa faz uma ressonância e vem lá, paciente com microangiopatia, ou uma tomografia também mostra isso. E aí, perguntando, o que é isso? Pequenos derrames que você teve ao longo do tempo. Mas isso tem um grau, chama fasecas 1, 2, 3. Então você tem que classificar isso, e tem como melhorar? Tem. Você melhora a pessoa dando ômega 3, você dando B12, como você hidratando a pessoa, propondo que ela faça novos relacionamentos, que ela faça exercício físico, pelo menos uma caminhada de meia hora todo dia, fazer que ela aprenda uma língua nova, que ela conheça pessoas diferentes, que eu ainda brinco, começa visitando os seus parentes que você não gosta, que a melhor pessoa para você visitar é o parente que você não gosta, que você vai lá e fica pouco tempo. Tal, então, mas vai, né? Então, tem sim. No caso do esquecimento, vai ser normal com o decorrer do tempo, da idade? Não é normal. A gente não considera mais normal. Porque vai, não, agora eu estou esquecido, mas também estou com tantos anos. Isso era uma crença antiga. Hoje não. Esqueceu, está esquecendo muito, vamos ver o que é. Quase sempre é problema de sono. Se não é problema de sono, é falta de vitamina B12, é falta de hidratar, é falta de mudar os hábitos de vida, que é novos conhecimentos, exercício físico, os novos aprendizados. Aprender, exposição à luz. Pessoa idosa,
fica deprimida porque ela não se expõe à luz. Isso já é sabido há muito tempo na Europa, que tem aqueles invernos mais rigorosos, são mais escuros, a pessoa entra em depressão nessa época. E aqui no Brasil, a gente acha, não, é normal, a minha avó fica sentada na televisão, cochilando lá o dia inteiro. Não é normal. A pessoa tem que ter vida ativa até o final da vida dele. Sabe? Porque, e aí pode ser a produção de cortisol, para que a pessoa fique durante o dia melhor, e melatonina à noite, tem que ter esse contraste, luz e escuridão, luz e escuridão. Nós temos o hábito de ter luz de teto, isso é um hábito ruim. O brasileiro tem esse hábito, o europeu não tem. Então você tem que ter no seu quarto, em vez de ter luz de teto, de abajur. Você vai em muitos hotéis e a luz é de abajur. Você fala, mas por que põe luz de abajur? Aqui tem uma luz no teto. Não, porque é melhor para dormir luz de abajur. Então é melhor você colocar 2 abajur na sua casa. Na sala também ter abajur, que é muito melhor. E durante o dia, abrir as portas, cortinas, deixar o sol entrar, a luz entrar, né? Não o sol em si, mas a luz que o sol produz. Certo. A gente já está terminando, né? Mas vem uma dúvida mais pessoal até. O senhor comentou da demência por corpos de leve, né? Que ela é muito parecida, a mistura da demência com o Parkinson. É verdade. Os primeiros sintomas são os sintomas do parkinsonismo? Para depois ela evoluir para a demência, como a gente conhece? Não, quase sempre o primeiro sintoma é da demência. É que o Parkinson, o demência de Levy, ele começa 20 anos antes. É que as pessoas não percebem. São pequenos esquecimentos, distrações. A pessoa diz, não, isso mesmo, é meio distraído. Tá. Agora não, é que quando piorou, já está numa fase mais avançada. Que percebe. Mas os sinais, assim, está provado, mais de 18 anos você tem sinais de Parkinson em todas as pesquisas que foram feitas. Eu fiz um estudo há um tempo atrás, já faz uns 3 anos, sobre Parkinson. E exatamente era esse o programa. Foi feito eu fiz pela Universidade de Michigan, e esse trabalho lá é muito desenvolvido nesse sentido. Sabe? É interessante. Você tem muitos sinais antes de começar a ter os sintomas verdadeiros. É que você não valoriza. A gente passa por cima de tudo. A gente acha que porque não dormiu direito agora, dormir é importante, mas tem que dormir direito. Está dormindo direito e continua esquecido, tem uma outra coisa aí. Estava faltando vitamina B12, tomou. Continua, tem uma outra coisa aí. E aí você vai descobrindo o que é que está acontecendo. Os exames, né? E a alimentação, doutor? Ela tem tudo a ver também, né? Com essa mania que a gente tem hoje em dia de comer embutidos, fast food. Isso é um veneno, né? Nós mudamos. Assim, primeiro que o alimento está muito fácil. Antigamente, eu sou de uma época que os cientistas da época diziam assim, quando chegar o ano 2000 vai faltar alimento no mundo. Pode estar faltando, tem gente passando fome, mas não é porque falta alimento, é porque não tem dinheiro para comprar. Exatamente. Mas alimento tem. Então, desenvolveram. Eu lembro que o milho tinha lá meia dúzia de grão. Hoje você pega o milho, está todo certinho. Perfeitinho. Tal. Quer dizer, a evolução da agricultura foi um negócio fantástico. A própria pecuária, né, produz hoje um boi pronto em 18 meses. Antigamente era 3 anos. Então, isso tudo foi mudando. Só que nós fomos industrializando tudo, porque ficou fácil, é rápido, a gente quer tudo na hora, tal. E usamos muito agrotóxico, muito produto para produzir e para estimular a produção, e isso realmente tem complicações, algumas nem muito comprovadas, mas intuídas, né? Uma delas, por exemplo, é do celular, né? O micro-ondas, que o celular é um micro-ondas. Sim. E você usa no seu forno de micro-ondas, você põe lá uma tela que você não pode... Ele nem funciona se você tiver com ele aberto por causa do micro-ondas. E o celular você usa o tempo todo. E aí você põe lá. Está escrito, se você olhar no seu celular, quando vem, não use próximo da cabeça. Já viu alguém com o celular longe da cabeça, usando fone de ouvido? É quase que uma exceção. Então, mas está escrito lá. Né? Por que eles escreveram isso?
à toa? Não, é que tem um problema. Alguma coisa por trás tem, né? Tem, a gente não sabe ainda qual que vai ser o efeito disso ao longo do tempo, né? Tudo na vida é muito relativo, mas assim, uma alimentação saudável, a gente fala assim, a gente tem a mania, eu falo muito isso no consultório, de comer amarelo. Tudo é nossa comida é mais amarelada, é arroz, é batata, tudo é meio amarelado, assim, uma comida pálida. Uma comida mais colorida, ela tem geralmente ela é melhor. Muita carne a gente come. Isso é meio assim, a gente fica comendo cadáver de bicho, que é cadáver, né? E a gente acha natural. Não, mas é assim, agora você compra tudo embaladinho, mas nem parece, né? Fica parecendo um produto que foi construído ali. Fica bonitinho. Fica bonitinho. Mas nós somos carnívoros, né? Então a nossa origem de espécie é ser carnívoro. Talvez um dia não sejamos mais, mas agora somos. Então você tem que saber muito bem da sua flora intestinal, que era muito deixada por lado, foi valorizada no passado, depois perdeu esse valor, e hoje ela é assim, fundamental, principalmente na neuro, né? A gente sabe que o sistema nervoso do intestino é tão importante quanto o da cabeça. Lá produz serotonina, que é importante para a depressão, produz dopamina, que é importante para o Parkinson, tudo pela flora intestinal. Então hoje a gente usa muito probiótico para melhorar a sua flora intestinal, porque ninguém mais faz coalhada, a gente compra iogurte, mas aquilo é esterilizado, então você não funciona, tem que ser aquele produto mais natural, pão de fermentação natural, essas coisas ajudam a melhorar a sua flora intestinal, mas é fundamental. E o mesmo pão hoje, né? Eu me lembro de quando menino que os pão eram muito pesados. Agora você pega um pão enorme, levinho. Né? Como diz, parece que está comendo uma espuma. Porque não tem nem cara de pão, né? Mas para encerrar, né? Qual conselho o senhor daria para quem quer cuidar melhor do cérebro no dia a dia? Eu vou dar um conselho estranho, porque é uma coisa assim que eu cada dia acredito mais. Ame as pessoas, ame o seu trabalho, ame a vida, ame os seus inimigos, ame as pessoas que não gostam de você. Só ame. Porque ao amar você vai fazer exercício, você vai sentir prazer, vai sorrir, vai memorizar, vai dormir melhor. Então, o amor é a solução desse mundo. Bem, pessoal, vocês viram que cuidar do cérebro é fundamental para a gente ter uma vida e um envelhecimento muito bom. Tá? O check-up, ele nasce com esse propósito de trazer para vocês um pouco mais de conhecimento das áreas médicas. É a minha função aqui hoje trazer para vocês esse conhecimento junto com os nossos especialistas. E eu quero agradecer ao Dr. Marco Aurélio Biali por estar participando com a gente, né, e ter topado nosso início dessa trajetória. Eu que agradeço ter a oportunidade de falar da necessidade de cada um e da necessidade do amor ao próximo. Para mim, hoje, é fundamental. E eu que tenho que agradecer essa oportunidade que você me deu, que a gente possa ter atingido uma única pessoa. Valeu para nós. Valeu. Muito obrigada, doutor. Foi um prazer. Deus lhe pague. Amém. E o check-up fica por aqui. Até uma próxima.